Olá, meus amigos, de volta ao comentário, né? A Lei de Recuperação Judicial de Falência. Eu sou o professor Marcelo do canal Resenha Forense. Curta o vídeo, inscreva-se e também apoie o Resenha Forense no Apoia-se com apenas R$ 2 por mês. O link está na descrição do vídeo. Você também pode ser membro, tá? O que ajuda também o Resenha Forense. Todos os links aqui embaixo. Muito bem, a gente chega no capítulo que trata então da recuperação judicial, né? Na Lei 11.101. Então hoje a gente vai falar muito de recuperação judicial e só depois a gente fala de sentença, ou melhor, de falência, tá? Então, seção primeira, disposições gerais, tudo sobre recuperação judicial hoje também, tá? São as disposições gerais da recuperação judicial. Artigo 47 da Lei 11.101. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, tanto que na jurisprudência e na doutrina, por aí vocês encontram os termos, né? O processo de soerguimento, né? Processo que ajuda o recuperando a voltar à atividade econômica sem crise. A fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse, ou melhor, e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Artigo 48. Quem pode requerer a recuperação judicial? Um baita benefício, né? Então, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Então, já tem que contar com 2 anos de atividades. E atenda ainda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então, não é um e outro, é um e outro e outro e outro, tá? Então, número 1, não ser falido, evidentemente, e se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada e julgada as responsabilidades daí decorrentes. Número 2, não ter há pelo menos 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Então, a empresa tem que pensar bem antes, né? Ou melhor, os responsáveis, claro, devem pensar muito bem se vão pedir recuperação, porque se conseguirem, eles têm essa janela, essa quarentena aí, né? Tem que ficar 5 anos quietinho depois. Além do risco de falência, é claro. Se o juiz perceber que o risco de falência é evidente, ele convola em falência, tá? Número 3. Não ter há pelo menos 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial da seção 5, ou seja, recuperação judicial de MEs e EPPs. Tá? Então, ME e EPP também entram nesse lapso dos 5 anos. Número 4. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Ou seja, ninguém pode ter crime falimentar. Essa é a ideia. Ou recuperacional, né? Claro. Parágrafo 1º. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Então aqui há uma legitimidade ativa alargada, elastecida, né? No caso dos herdeiros também. Parágrafo 2º. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput do artigo, ou seja, aquele prazo lá de exercício regular há mais de 2 anos do momento do pedido, né? Então, no caso do empresário rural, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput do artigo por meio da escrituração contábil fiscal, ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o ECF, ou seja, que possam substituir a escrituração contábil fiscal, desde que entregue tempestivamente. Isso é uma novidade da Lei 14.112, tá? Facilitou a vida aqui do empresário rural. Parágrafo 3º. Para a comprovação do prazo estabelecido no caput, né? Então 2 anos de regulares atividades da data do pedido, o cálculo do período de atividade rural por pessoa física é feito com base nesse livro caixa digital do produtor rural, alguma coisa aí específica, tá? Ou também por meio da obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o tal LCDPR. E também pela declaração de imposto de renda de pessoa física e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente, tá? Parágrafo 4º, para efeitos desse parágrafo 3º que a gente acabou de ler, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro caixa utilizado para a elaboração da declaração de imposto de renda pessoa física. Claro, aqui é tudo rural, tá?
Parágrafo 5º. Para fins dos parágrafos 2º e 3º, então ainda para fins de falência, ou melhor, para fins de recuperação do rural, as informações contábeis relativas às receitas, bens, despesas e custos e a dívida deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de colaboração, ou melhor, e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. Artigo 48-A. Na recuperação judicial de companhia aberta, então tipo específico societário aqui, serão obrigatórios a formação e o funcionamento do Conselho Fiscal. Então, a recuperação de companhia aberta não tem escolha. Ela tem que formar um Conselho Fiscal nos termos da Lei 6.404, que é a lei de SAs, né, justamente. Enquanto durar a fase de recuperação judicial. Então, era uma companhia aberta sem Conselho Fiscal, então, se ela conseguir a recuperação, ela vai ter que fazer um Conselho Fiscal enquanto durar a recuperação judicial. E aí, ó, incluído o período de cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação. Então, enquanto tiver recuperação judicial, tem que ter Conselho Fiscal, uma companhia aberta. Tá? Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Tá? Isso é muito importante. Parágrafo 1º. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Claro, a recuperação judicial não altera essa realidade de coisas aqui. Parágrafo 2º. Obrigações anteriores à recuperação judicial observarão, então, obrigações que antecedem a recuperação observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se, de modo diverso, ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário, lembra disso, os 4 contratos aqui mencionados, tá? Então, ó, credor fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendamento mercantil, ou seja, credor que tenha leasing, né? O famoso leasing. Credor que seja proprietário ou promitente vendedor de imóvel e com contratos que tenham a cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade. Já falamos de 3 contratos aqui, tem mais um, ó. Inclusive incorporações imobiliárias ou ainda proprietário em compra e venda com reserva de domínio. Então, esses 4 contratos, basicamente, alienação fiduciária, leasing, que é o arrendamento mercantil, promessa, ou, enfim, coisas envolvendo imóvel com cláusula de revogabilidade e retratabilidade e ainda compra e venda com reserva de domínio. Então, esses créditos aí, ó, não estarão sujeitos, né? O crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Observada a legislação respectiva, não se permitiram, contudo, durante o prazo de suspensão de 180 dias, que a gente já estudou, né, havendo a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Parágrafo 4º. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial um 5º contrato, né? Ou seja, a importância a que se refere o inciso 2 do 86 da lei, a gente já falou disso mais de uma vez, né? Que é a famosa restituição em dinheiro de importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente do adiantamento a contrato de câmbio para exportação. Tá? Bem específico isso. Parágrafo 5º. Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas, tá? Tem que estar liquidada, ou vencidas, durante a recuperação judicial. E enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão do parágrafo 4º do artigo 6 da lei, que é o período de 180 dias. Parágrafo 6º. Nas hipóteses dos parágrafos 2º e 3º do 48 da lei, que é a recuperação judicial do rural, somente estarão sujeitos à recuperação os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos ainda não vencidos. Parágrafo 7º. Não estão sujeitos também aos efeitos da recuperação recursos controlados e abrangidos nos termos dos artigos 14 e 21 da Lei 4829. Basicamente é uma lei sobre crédito rural, tá, pessoal? Parágrafo 8º. Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos do parágrafo 7º do artigo, né, aqueles recursos rurais, que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e o banco, né, antes do pedido da recuperação judicial,
na forma de ato do Poder Executivo. Parágrafo 9º. Não se enquadrará nos créditos referidos no caput do artigo, ou seja, o que fala o caput mesmo? Né? Os créditos existentes na data do pedido e ainda que não vencidos. Então, não se enquadram nesses créditos sujeitos à recuperação judicial, né? Aquele não se enquadra, né? Aquele relativo à dívida constituída nos últimos 3 anos anteriores, nos 3 últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. Então, os últimos 3 anos, contratos para obtenção de propriedades rurais e suas garantias não estão sujeitas à recuperação judicial. Isso é uma novidade da Lei 14.112 de 2020. Certo? Artigo 50 agora. Constituem meios de recuperação judicial. Então, como que a gente soergue a empresa? Quais atitudes são possíveis para o soerguimento, para a recuperação da empresa? Então, dentre outros, né, um rol bem exemplificativo mesmo, olha só. Número 1, concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Número 2, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, uma constituição de subsidiária integral, cessão de cotas ou ações, respeitados, claro, direito de sócios, etc, etc. Número 3, alteração do controle societário. Número 4, substituição total ou parcial de administradores do devedor ou modificação dos seus órgãos administrativos. Número 5, concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e poder de veto em relação às matérias que o plano especificar, né? Então, os credores controlam de algum modo a empresa, justamente para evitar a sua quebra e para fomentar a sua atividade econômica. Número 6, aumento do capital social, né? Injeção direta de dinheiro. Número 7, trespasse, né? Que é a alienação do estabelecimento, né? Ou, claro, arrendamento de estabelecimento, é quase a mesma coisa, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. 8º, redução salarial, compensação de horários e redução de jornada por acordo ou convenção coletiva, então tem que ter o sindicato aqui. Número 9, dação em pagamento ou novação das dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro, então é possível constituir novas garantias, ou mesmo retirá-las, né? Número 10, constituição de sociedade de credores, então isso aí já seria livre sem a lei, né? Número 11, venda parcial de bens. Número 12, equalização dos encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, tá? Sem prejuízo do disposto na lei específica. Número 13, usufruto da empresa, né? De repente alugar um barracão, um imóvel e ter o usufruto, né? Os encargos daí decorrentes, na verdade seriam frutos civis, né? Alocação. 14, administração compartilhada. 15, emissão de valores mobiliários. 16, constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor. 17, conversão da dívida em capital social. Isso é uma novidade da Lei 14.112, uma nova sugestão, né? 18, venda integral da devedora, desde que as garantias aos credores não submetidos ou não aderentes, condições no mínimo equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será para todos os fins considerada unidade produtiva isolada, novidade da Lei 14.112, e assim o rol está encerrado, um rol exemplificativo. Tá? Vamos ler de novo? Venda integral da devedora, então vende tudo da recuperanda, né? Desde que as garantias aos credores não submetidos ou não aderentes condições, estranho, né? Ou não aderentes condições, no mínimo equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será para todos os fins considerada unidade produtiva isolada. Redação confusa, né? Bem ruinzinha. Parágrafo 1º, na alienação de objeto de garantia real, então tem uma alienação de um imóvel hipotecado, por exemplo, a supressão da garantia ou a sua substituição somente serão admitidas por aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Então, o credor hipotecário manda na sua própria hipoteca. Parágrafo 2º, nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa da recuperação judicial. Parágrafo 3º, não haverá suspensão ou responsabilidade, isso é importante, não há suspensão nem responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador, tá?
em decorrência, respectivamente, da mera conversão da dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta, tá? Então a lei aqui dá alguma segurança. Parágrafo 4º. O imposto de renda e a CSLL, incidentes sobre o ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial, poderão ser parcelados com a atualização monetária das parcelas. Então, o fisco terá direito, digamos assim, de parcelar, né? Mas aí tem que observar essas regrinhas aqui, né? Tem que observar a Lei Federal 10.522, que dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, dando outras providências, e também a utilização como limite da mediana de alongamento no plano de recuperação judicial em relação aos créditos a ele sujeitos. Então é um parcelamento que não pode ser absurdo, tá? Até porque é o fisco de que estamos tratando aqui. Parágrafo 5º. O limite de alongamento de prazo a que se refere o inciso 2 do parágrafo 4º será readequado na hipótese de alteração superveniente do plano de recuperação. Então, sempre você vai atualizando aí essa margem. Artigo 50-A, novidade da lei de 2020, nas hipóteses de renegociação de dívidas de pessoa jurídica no âmbito de processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas ou não a esta e do reconhecimento de seus efeitos nas demonstrações financeiras das sociedades, deverão ser observadas as seguintes disposições. Número 1. A receita obtida pelo devedor não será computada na apuração da base de cálculo do PIS, nem do PASEP, nem da COFINS, né, que são tributos. 2. O ganho pelo devedor com a redução da dívida não se sujeita ao limite percentual dos artigos 42 e 58 dessa lei federal aí, que é muito específica, na apuração do imposto de renda e na apuração da contribuição social sobre o lucro líquido. E 3. As despesas decorrentes às obrigações assumidas no plano de recuperação serão consideradas dedutíveis na determinação do lucro real e também da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, desde que não tenham sido objeto de dedução anterior. O parágrafo único eu já deixei destacado, né? Isso aí do CAPT, do artigo agora estudado, né, do 50-A, da renegociação de dívida, não se aplica à hipótese de dívida com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, nem com pessoa física que seja acionista, controladora, sócia titular ou administradora da PJ devedora, até porque seria um nítido conflito de interesses. Meus amigos, espero que vocês, na medida do possível, tenham paciência, tá? Porque é leitura de lei seca, a gente não pode fugir disso, mas é mais agradável do que abrir o vadimeco em casa sozinho, né? Abraço forte, até mais, tchau, tchau.